Oi, gente linda! Vocês estão anotando tudinho, 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 tudinho mesmo de concordância? Então tá, porque nós temos ainda mais aulinhas aí pela frente, tá? São muitas as regrinhas, então titia vai trabalhar com vocês as mais importantes, as que mais são cobradas, certo? Ainda falando de sujeito composto. Atenção, atenção. Quando eu tenho um sujeito composto formado por pessoas gramaticalmente diferentes. Gente, o que é isso? Pessoas gramaticalmente diferentes. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas, pessoas gramaticalmente diferentes, ok? Então, olha só, você sempre vai grava aí, memoriza aí, que o eu, a primeira pessoa, sempre prevalece sobre as demais, ok? Então, olha o sujeito. Pega o verbo, iremos. Quem que iremos à festa? Eu, tu e ele. Apareceu a primeira pessoa? Gente, se apareceu a primeira pessoa é que manda, tá? A primeira pessoa, aquela que fala, é aquela que manda. Eu, tu e ele corresponde ao nós, ó. Se apareceu o eu, corresponde ao nós, obviamente que o meu verbo vai concordar com este nós, ok? Então, eu, tu e ele somos nós iremos à festa, ok? Agora, tu e ele, não apareceu o eu não faz parte ali do sujeito composto. Você olha para o sujeito, quem que irá à festa? Tu e ele, ó, tu e ele, sujeito composto. A primeira pessoa prevalece sempre, mas se não houver a primeira pessoa, quem prevalece é a segunda pessoa, o tu, certo, gente? O vós. Então, eu, primeira pessoa, nós, prevalece sobre todas as outras. Depois, não apareceu o eu nem o nós, quem que prevalece? Tu e vós, ok? Então, gente, tu e ele. Nós usamos muito no dia a dia esse tu e ele como se fosse vocês, ok? Mas, gente, qual é o plural de tu? Não é vós? Se o plural de tu é vós, tu e ele, ó, vós. Se é o vós, o verbo vai concordar com o vós, a segunda pessoa do plural. Vós ireis à festa. Isso é concordância gramatical, ok? Concordância gramatical. Agora, existe também uma concordância ideológica. Lembra que a tia Kellen falou lá na aula passada que existe uma concordância ideológica, ok? Então, tu e ele, no dia a dia, muitas pessoas utilizam, muitos autores já utilizaram essa construção, correspondendo ao vocês. Tu e ele, vocês. Mas a gente sabe que tu não está para o você, certo? E lembra lá do imperativo? Tu é uma pessoa, você é outra pessoa do não discursivamente, né? Mas são sujeitos diferentes, ok? Por isso a concordância do verbo também é diferente, também ocorre de maneira diferente. Então, mas a gramática já aceita, devido a essa popularização do uso, tá? A gramática já aceita as duas construções. Então, eu posso dizer, tu e ele ireis à festa, e esta é a concordância gramatical, é lei, ok? Concorda com vós. Mas eu também posso dizer que tu e ele irão à festa, tu e ele, vocês irão à festa. É a concordância, gente, a concordância ideológica, ok? Bem, e se o sujeito for um sujeito que tem como núcleo uma palavra coletiva, multidão, cardume, constelação, lembram os coletivos? Se aparecer uma palavra coletiva, atenção, atenção, porque se aparecer uma palavra coletiva, a palavra coletiva geralmente vem no singular, não vem? Se a palavra coletiva vem no singular, o verbo fica no singular. Então, olha só, uma multidão saiu às ruas. Quem que saiu às ruas, gente? Quem saiu? Uma multidão, ó. Multidão é o núcleo do sujeito, está no singular, verbo fica no singular. Ô professor, mas multidão não indica mais de um? Sim, a palavra multidão é uma palavra coletiva. Ela indica mais de uma pessoa, certo? Multidão é o coletivo de pessoa. Por isso, gente, que não se diz uma multidão de pessoas, porque isso é redundante. Você não vai dizer uma multidão de vacas, de porcos, certo? Então, uma multidão saiu às ruas. Sujeito no singular, núcleo do sujeito no singular, verbo no singular. Isso é concordância gramatical obrigatoriamente, tá? Agora, claro, multidões saíram. Coloquei o núcleo no plural, o verbo vai ao plural. Regra geral de concordância, ok? Agora, uma multidão de jovens. Vocês estão vendo que aparece aqui o coletivo mais um determinante? Bem, gente, se aparecer um coletivo mais um determinante,
Você pode concordar gramaticalmente? Sim. O que é a concordância gramatical? Aquela que acontece com o núcleo do sujeito. Qual é o núcleo do sujeito, gente? A palavra multidão, ó. Estou falando da multidão. De jovens aqui, tipo de multidão, ok? Então, multidão saiu. A multidão saiu. Isso se chama concordância gramatical, ok? Mas, pelo uso, pela popularização deste uso, a gramática já aceita a ocorrência de uma concordância atrativa, ó. Então, eu posso dizer, uma multidão de jovens saíram, porque eu quero enfatizar os jovens, eu quero enfatizar esse determinante. Então, se eu quero enfatizar esse determinante, eu posso concordar com o determinante. Uma multidão de jovens saíram, uma multidão de mulheres saíram, uma multidão de idosos saíram, ok? Então, presta atenção. Coletivo singular. Coletivo mais determinante concorda com o núcleo singular. Mas eu também posso concordar no plural, ok? Numa concordância atrativa, certo? Bem, e se aparecer uma expressão partitiva, a maioria, grande parte, maior parte, se aparecer uma expressão partitiva, pela regra gramatical, sempre se concorda com o núcleo do sujeito. Então, olha só, a maioria dos alunos passou. Quem que passou? A maioria dos alunos. Núcleo do sujeito, maioria, está aqui, expressão partitiva, maioria. Pela lógica da regra, você deve concordar o verbo com o núcleo do sujeito, a maioria passou, ok? Mais uma vez, a gramática abre espaço, e vocês adoram isso, né? A gramática abre espaço para uma outra concordância atrativa. Quando eu tenho, então, a expressão partitiva mais o determinante, porque se não houvesse o determinante, a maioria passou, ponto. A maioria passou. Grande parte falou. Ó, não tem determinante, singular obrigatório. Agora, apareceu um determinante, gente. Se aparecer um determinante, e eu quero enfatizar o determinante, eu jogo o verbo para o plural. Então, pode ser uma concordância singular, que é uma concordância chamada de gramatical, mas pode ser uma concordância também no plural, concordando com o determinante. Obviamente, gente, que se o meu determinante estivesse no singular, a maioria do aluno isso não acontece, né? Mas vamos entender que a atrativa é aquela que concorda com o elemento mais próximo. Então, se o elemento mais próximo estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o elemento mais próximo estiver no plural, que é o caso, né, das expressões partitivas e expressões coletivas, o verbo vai concordar então com esse elemento mais próximo, ele pode concordar com o mais próximo, e nós chamamos isso de concordância o quê? Concordância atrativa, tá? Não esqueçam esse nome. Então, ainda, com as expressões qual de nós, algum de nós, nenhum de nós, quem de nós, ou qual de vós, quem de vós, nenhum de vós, quando aparecerem essas expressões, gente, atenção, atenção. Porque a concordância, pensa na gramatical primeiro, sempre. Concordância gramatical, núcleo do sujeito. Então, ó, qual de nós fez a prova? Núcleo do sujeito. Qual? Ô, professora, mas não pode ser o nós? Não, gente, ó, vem preposição. O sujeito, ele nunca vem antecedido por uma preposição. O núcleo do sujeito, ele vem antecedido por um artigo, ele vem antecedido por um pronome, né? Ele vem antecedido de elementos que estejam determinando, indeterminando. Agora, preposição, eu não digo de João saiu, eu digo João saiu. Da Maria chegou, eu digo a Maria chegou. Então, você não vai encontrar um núcleo de sujeito, tá? Antecedido de preposição, ok? Então, aqui eu já descarto o nós como sujeito, porque ele está com preposição, certo? Então, qual de nós fez? Qual fez? Concordância gramatical, ou seja, fica no singular. Se aqui está no singular, aqui no singular. Ó, é lógico, ó, terceira pessoa do singular. Quem de nós fez a prova? Algum de nós fez a prova? Nenhum de nós fez a prova. Agora, pluralizei o núcleo do sujeito, gente. Ó, pluralizei o núcleo. Quais fizeram? Obviamente, terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural. Este é o plural. Este é o plural. Ele fez, eles fizeram, ok? Concordância gramatical. Mas atenção, atenção, atenção. Mais uma vez, atenção.
Quando eu pluralizo o pronome quais, ó, de qual para quais, eu posso também, a gramática aceita, uma concordância chamada de atrativa. Atrativa com quem, gente? Tanto que vocês usam no dia a dia muito isso. Quais de nós fizeram? Vocês usam isso ou vocês dizem quais de nós fizemos? Alguns de nós fizemos, professora, alguns de nós fizemos a tarefa. Você se inclui, não se inclui? Olha só, para enfatizar que você também fez, então a concordância ela também pode ser a atrativa. Atenção, atenção, a atrativa é aquela que vai concordar com o pronome nós ou vós, ok? Quais de vós fizeram? Quais de vós fizestes? Fizestes a prova. Então pode concordar tanto gramaticalmente com o núcleo do sujeito, terceira pessoa do singular, no singular, singular, no plural, plural, ou quando estiver no plural, somente no plural, quais, eu também posso fazer uma concordância aqui atrativa, certo? Mais uma regrinha. Com os pronomes que e quem. Você já tiver essa dúvida? Fui eu que fiz ou fui eu quem fiz? Na verdade, as duas construções existem. Eu tanto posso utilizar o que, tá, gente? Como eu posso utilizar o quem. Agora, atenção para a regra, tá? Se eu utilizar o que, o verbo ele vai concordar com o sujeito que o antecede. Atenção, atenção, atenção. O sujeito que o antecede é o sujeito do verbo ser, que vai aparecer aqui, ó. Fui eu que. Apareceu o quê? Que, falei, que, falou, olha o sujeito do verbo. Quem que foi, gente? Eu. Tá aqui o sujeito. É o pronome que antecede. Ou eu poderia dizer aqui foi João. Foi João. Pode aparecer um nome próprio, um outro substantivo aqui, tá, gente? Então, se aparecer o pronome que, você sabe que o verbo que vem depois dele deve concordar com a palavra ou pronome que o antecede. Olha só, que é sujeito da outra oração também, ó. Eu fui, eu falei. Obrigatoriamente. Foste tu que falaste de mim? Fomos nós que falamos de você? Foram eles que falaram de você? Certo? Então, a concordância obrigatoriamente deve ser com o sujeito da oração anterior, tá? Do verbo ser. Agora, se aparecer o pronome quem, você pode seguir a mesma regra que a regra gramatical, tá? Você pode seguir a mesma regra. Qual é a regra? Ah, professora, atenção, atenção. Com o quem, por regra gramatical, pela regra gramatical, deveria ser assim, ó. Terceira pessoa, quem falou. Ele falou, alguém falou. Terceira pessoa do singular. Então, fui eu quem falou, fomos nós quem falou, foram eles quem falou. Mas fica estranho, não fica? Aí, por uma questão de uso, as pessoas começaram a usar. Foram eles quem falaram, fui eu quem falei. A gramática foi lá e aceitou. Então aqui, gente, a concordância ela pode ser tanto na terceira pessoa com quem, tá, gente? Só com quem? Com que obrigatoriamente com o sujeito do verbo anterior, tá? Agora, se a palavra for o quem, aí você pode concordar na terceira pessoa ou você também pode concordar com o sujeito que aparecer antes, ó. Fui eu quem falei. Fomos nós quem falamos ou fomos nós quem falou? Foram eles quem falaram ou foram eles quem falou, certo? Gravou aí? Entendeu? Compreendeu? Aprendeu mais algumas regrinhas? Muito bem. Bora exercitar que próxima aula tem mais regrinhas chegando. Ó, beijinho, beijinho. Tchau, tchau.